O futuro da Ucrânia está em jogo, e a pergunta que não quer calar é: a Ucrânia pode realmente vencer a Rússia de forma irreversível? Muitos dizem que não, que a guerra é perdida, que a Rússia é uma potência nuclear e militar impossível de ser parada. Mas será que essa visão é tão definitiva assim? O que aconteceria se a Ucrânia tomasse uma decisão ousada e arriscada, reativando seu programa nuclear? Seria essa a chave para garantir sua sobrevivência contra a agressão russa? Em um mundo onde os acordos internacionais e a diplomacia são constantemente testados, a Ucrânia se vê diante de uma escolha crucial: sobreviver ou manter sua integridade global. Essa não é uma simples questão de perder ou vencer em termos militares. É sobre o futuro de uma nação inteira, sobre a redefinição da geopolítica mundial, sobre o impacto de um movimento estratégico que poderia mudar o equilíbrio de poder para sempre. A resposta pode estar mais próxima do que pensamos, mas envolve dilemas éticos, legais e políticos tão complexos que muitos líderes, como Zelensky, provavelmente prefeririam evitar. Mas e se a sobrevivência da Ucrânia realmente depender disso? O que seria um preço aceitável para garantir a liberdade e a independência de um povo que tem sido esmagado pela máquina de guerra de Putin? Fique comigo, porque vamos mergulhar fundo nesse debate, onde a sobrevivência e a diplomacia se encontram, e as decisões de hoje podem determinar o destino de um país amanhã. A Ucrânia enfrenta um dilema estratégico imenso em meio à guerra com a Rússia. Por um lado, a sobrevivência do país e a proteção de sua soberania são prioridades absolutas para o governo de Zelensky. Mas, por outro lado, a forma como alcançar esses objetivos é cheia de incertezas. Se olharmos para o contexto atual, onde as tensões estão mais altas do que nunca, uma das opções discutidas é reativar as capacidades nucleares da Ucrânia, uma ideia que poderia alterar drasticamente as dinâmicas de poder no conflito. O país, que já teve armas nucleares antes de abrir mão delas nos anos 1990, ainda possui os recursos necessários para potencialmente desenvolver um arsenal rudimentar. Mas seria isso uma jogada inteligente? As consequências seriam imensas no cenário atual. A ideia de rearmar a Ucrânia com armas nucleares seria uma aposta arriscada. Não se trata apenas de reagir ao avanço militar da Rússia, mas também de reescrever a própria história do país. Ao mesmo tempo em que poderia proporcionar uma forma de dissuadir Putin, criando um efeito de contenção, essa movimentação traria novos riscos, especialmente em termos de escalonamento do conflito e resposta das potências ocidentais. Afinal, a Ucrânia, ao se alinhar com a ideia de se tornar uma grande potência nuclear, poderia alienar aliados importantes. O que é certo é que o dilema central gira em torno da sobrevivência imediata versus a manutenção da estabilidade global e da integridade diplomática. Zelensky, no epicentro dessa discussão, deve equilibrar a urgência de garantir a segurança do seu povo e a necessidade de evitar uma escalada catastrófica. Em momentos de tensão como este, os líderes se veem diante de escolhas que podem parecer um não retorno. A decisão de buscar um rearmamento nuclear não é apenas uma estratégia militar, mas uma jogada política com ramificações para a geopolítica mundial. Nesse cenário, a Ucrânia pode se ver forçada a considerar alternativas que, à primeira vista, pareçam impensáveis. O que está em jogo não é apenas a sobrevivência do país, mas o futuro da ordem internacional, com a Rússia observando cada movimento. Reativar as capacidades nucleares da Ucrânia traria consigo uma série de desafios éticos e legais, muitos dos quais são difíceis de contornar. Para começar, isso violaria acordos internacionais cruciais, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, do qual a Ucrânia, após o colapso da União Soviética, se comprometeu a não desenvolver ou possuir armas nucleares. Esse tratado é a espinha dorsal de um sistema global de não proliferação que, teoricamente, impede a proliferação de armas nucleares para garantir a paz mundial. Mas, ao considerar reativar seu programa nuclear, a Ucrânia estaria, de certa forma, rompendo com a confiança internacional construída ao longo de décadas. Isso poderia afetar sua posição em organizações como a ONU e gerar reações adversas de países como os Estados Unidos, que têm uma relação estreita com o país. O que torna a situação ainda mais complexa são as repercussões éticas de uma decisão como essa. Em um mundo onde os riscos de uma guerra nuclear global são cada vez mais evidentes, qualquer movimento em direção ao rearmamento nuclear teria um impacto moral profundo. Como justificar a criação de um novo arsenal nuclear?
sabendo que ele poderia, a longo prazo, aumentar as chances de uma catástrofe planetária. Afinal, a lógica do uso de armas nucleares é, por definição, destrutiva e insustentável. Ao mesmo tempo, a pressão da Rússia e o risco de aniquilação total fazem com que muitos questionem se a preservação da vida e da soberania ucraniana justifica essa escolha difícil. Esse dilema vai além da política, toca diretamente nas questões mais fundamentais da humanidade. Por outro lado, a Ucrânia já tem experiência com acordos internacionais em relação ao desarmamento nuclear. Após a dissolução da União Soviética, o país foi uma das 3 ex-repúblicas soviéticas a se comprometer com a eliminação de seu arsenal nuclear, em troca de garantias de segurança através do Memorando de Budapeste, de 1994. Hoje, a violação de acordos como esse, por parte de uma nação soberana, geraria um precedente perigoso. Como outros países reagiriam? Seria a Ucrânia capaz de justificar o abandono de compromissos assumidos? E se outros países em situações semelhantes decidissem seguir o mesmo caminho, qual seria o impacto no equilíbrio de poder global? Esse é um dos grandes dilemas enfrentados por Zelensky e seus conselheiros, uma verdadeira linha tênue entre sobrevivência e respeito à ordem mundial. Embora a Ucrânia tenha desmantelado seu arsenal nuclear nos anos 1990, a realidade é que o país não perdeu completamente sua capacidade técnica para desenvolver armas nucleares. Na verdade, ainda possui expertise científica de alto nível, graças ao legado da era soviética, além de recursos naturais essenciais, como grandes reservas de urânio. Essa base técnica é um fator crucial a ser considerado, já que, teoricamente, a Ucrânia poderia reativar seu programa nuclear em um curto período de tempo, especialmente com a ajuda de cientistas e engenheiros que, durante anos, trabalharam em pesquisas nucleares avançadas. Isso coloca o país em uma posição estratégica única, ao mesmo tempo que destaca a complexidade do dilema que enfrenta. No entanto, a questão não é tão simples quanto apenas reconstruir um arsenal. A construção de armas nucleares exige infraestrutura, materiais específicos e, principalmente, uma capacidade logística de grande escala, sem falar no risco de sabotar relações diplomáticas com potências que historicamente têm interesse na estabilidade do país, como os Estados Unidos e a União Europeia. Em termos técnicos, a Ucrânia não só precisaria montar novamente sua infraestrutura nuclear, mas também garantir que esse novo arsenal não fosse vulnerável a ataques e tentativas de sabotagem. Isso inclui desde o enriquecimento do urânio até a fabricação de ogivas e sistemas de lançamento, além de garantir que a segurança do material não fosse comprometida por grupos externos. Em paralelo, a construção de um programa nuclear próprio também teria implicações econômicas e militares que não podem ser ignoradas. Manter e proteger um arsenal nuclear, mesmo que de menor escala, demandaria recursos significativos, desviando a atenção de outras áreas importantes para a defesa do país, como a cibersegurança, as forças convencionais e a defesa cibernética contra ataques russos. É um investimento maciço de tempo e dinheiro, algo que a Ucrânia, ainda enfrentando uma guerra devastadora, teria que avaliar muito bem. Poderia a Ucrânia equilibrar as pressões internas e externas, ao mesmo tempo, assegurar sua posição como um jogador relevante no cenário global de segurança? Isso depende não só da capacidade técnica, mas também de uma visão estratégica a longo prazo, algo que pode ser complicado em tempos de guerra. Reativar o arsenal nuclear da Ucrânia certamente teria um impacto geopolítico profundo, gerando consequências para as alianças e relações internacionais do país. A primeira reação, provavelmente, seria de severas sanções, tanto por parte de países ocidentais quanto de potências como a Rússia. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, já mostraram seu comprometimento com a não proliferação de armas nucleares. Ao apoiar uma Ucrânia nuclear, isso poderia enfraquecer as alianças estratégicas que o país construiu com o bloco. Além disso, a Ucrânia, que tem recebido uma significativa ajuda militar da OTAN, poderia se ver em uma posição delicada, sendo acusada de agir de forma unilateral em detrimento dos acordos internacionais. Isso colocaria em risco o apoio crucial do Ocidente. Ao mesmo tempo, poderia provocar a reação agressiva da Rússia, que, sob Putin, não hesitaria em considerar isso como uma ameaça existencial. A Rússia, por sua vez, já demonstrou sua intolerância com qualquer movimento que ameace sua esfera de influência.
e rearmar a Ucrânia com capacidades nucleares seria visto como uma escalada inaceitável. Putin, que tem usado a força militar para expandir sua influência, poderia não apenas reagir com represálias militares, mas também tentar isolar a Ucrânia diplomática e economicamente, criando um bloqueio que afetaria ainda mais a economia do país. O simples fato de a Ucrânia iniciar um programa nuclear poderia transformar uma guerra regional em um cenário de confronto direto entre potências, algo que a Rússia tentaria evitar a todo custo. O impacto disso nas negociações futuras e no equilíbrio de poder global seria irreversível. Além disso, a mudança de postura da Ucrânia poderia inspirar outras nações, especialmente aquelas em regiões instáveis, a reconsiderar sua adesão aos tratados internacionais de não proliferação. Como outras potências nucleares reagiriam? A Índia e o Paquistão, por exemplo, já demonstraram que as fronteiras de segurança podem ser redefinidas por interesses regionais. A reativação do programa nuclear ucraniano não só poderia redefinir o poder de dissuasão na região, mas também abrir portas para um novo ciclo de proliferação nuclear. A questão que fica é: a Ucrânia estaria preparada para lidar com a pressão internacional que viria junto com a reativação do seu programa nuclear? A balança geopolítica poderia mudar de forma imprevisível, e os próximos passos do governo de Zelensky precisam ser calculados com extrema cautela. A decisão crítica que a Ucrânia enfrenta neste momento é simples em termos de objetivos, mas extremamente complexa em termos de ação. Deveria priorizar sua sobrevivência imediata e sua segurança, ativando suas capacidades nucleares, ou manter o caminho da diplomacia e da integridade internacional, conforme os acordos de não proliferação e outros tratados globais. Esse é um dilema existencial para Zelensky e sua equipe, porque, de um lado, rearmar-se com armas nucleares poderia ser a última linha de defesa contra a agressão russa. Afinal, como vimos na história, quando um país possui armas nucleares, ele se coloca em uma posição de dissuasão muito mais forte, tornando a possibilidade de um ataque militar direto contra ele menos provável. A dissuasão nuclear, portanto, seria uma maneira de garantir a sobrevivência da Ucrânia no campo militar. Por outro lado, manter a integridade diplomática e os compromissos internacionais da Ucrânia traz uma série de benefícios a longo prazo. A diplomacia tem sido uma ferramenta poderosa para conseguir apoio do Ocidente e garantir a manutenção de sanções econômicas contra a Rússia, além de reforçar a posição moral do país no cenário internacional. Ao aderir aos tratados internacionais, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a Ucrânia preservaria sua imagem diante de outras nações e consolidaria seu papel em um sistema de segurança global. No entanto, o risco aqui é que a diplomacia pode não ser suficiente para conter a ameaça russa, como está claro na invasão em curso, onde as promessas de segurança internacional falharam em proteger o país. Esse dilema entre sobrevivência e diplomacia coloca a Ucrânia em um cruzamento perigoso. A decisão de Zelensky e de sua equipe exigirá uma avaliação não só das opções militares, mas também das possíveis consequências políticas e sociais a longo prazo. O impacto dessa escolha pode reverberar por gerações, afetando tanto a segurança interna da Ucrânia quanto a dinâmica geopolítica global. Será que a sobrevivência a curto prazo deve ser priorizada, ou é mais sábio continuar apostando na diplomacia e nas alianças internacionais? Esse é um questionamento que, sem dúvida, ficará marcado na história, não apenas para a Ucrânia, mas para o futuro das relações internacionais. A Ucrânia se encontra em um ponto crucial da história. A decisão entre rearmar-se com armas nucleares ou seguir o caminho da diplomacia não é uma escolha simples. Ela carrega um peso imenso, não só para o futuro do país, mas para o equilíbrio de poder global. A pergunta que fica é: até onde a Ucrânia está disposta a ir para garantir sua sobrevivência diante da agressão russa? Seria mais sensato arriscar o rearmamento nuclear, potencialmente abrindo portas para uma nova corrida armamentista, ou a diplomacia ainda pode ser a chave para deter uma escalada catastrófica? Agora, o que você acha? Será que a Ucrânia deve seguir com esse caminho perigoso e garantir uma defesa imbatível, ou é possível confiar nos acordos internacionais e nas alianças que ainda restam? Não se esqueça de refletir sobre isso. O futuro do mundo pode depender das decisões que tomarmos agora. Se você está tão fascinado por esse debate quanto eu, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando as últimas notícias sobre esse tema. Acompanhe o que está acontecendo, porque, como vimos, a guerra na Ucrânia não é apenas sobre a Ucrânia.
Ela está moldando o futuro de toda a ordem internacional.